Nós estarmos juntos aqui, quero agradecer a vocês a presença, o apoio, a oração, o carinho e dizer que nós estamos juntos olhando firmes para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E quero pedir que você esteja bem concentrado naquela palavra que nós vamos compartilhar hoje com vocês. Antes, porém, eu quero fazer algumas indicações de alguns livros. A nossa série Propósito, ela tem o objetivo de nos levar a minha vida e a sua ao propósito eterno de Deus. Então, é muito importante nós começarmos o ano revendo algumas coisas, realinhando algumas coisas, especialmente da perspectiva espiritual, e especialmente nós, nesse contexto todo pandêmico, as consequências, os desdobramentos dessa pandemia mundial que atingiu todos nós. E eu mais ou menos comparo, claro que é muito pobre a comparação, mas eu mais ou menos comparo essa questão da caminhada espiritual como aqueles e aquelas que querem fazer o seu exercício físico e por alguma razão, porque choveu naquela semana, você não fez a caminhada. E depois, para retomar essa caminhada, todo mundo sabe aqui que não é fácil, que é muito difícil. Eu sei disso porque eu tenho que fazer isso, não faço porque eu quero, mas a disciplina, todo mundo sabe o que é uma disciplina. A disciplina é quando você faz algumas coisas que você não quer para poder chegar aonde você precisa chegar. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, por isso que a Conferência Propósito tem essa finalidade, é de nos levar ao propósito do Pai. Não é você chegar e dizer, eu tenho esse propósito, esse, aquele. Não é isso. Primeiro, antes disso, antes do seu propósito, há um propósito maior, há um propósito superior, e nós precisamos conhecer esse propósito para alinhar o nosso propósito ao propósito superior, ao propósito do Pai. Amém? Então eu quero fazer algumas indicações. Primeiro, Vivendo com Propósito, de René Kivitz, Vivendo com Propósitos. Depois, se você puder ir na livraria. Um segundo é um conhecidíssimo esse livro, muito interessante, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, que você deve conhecer também, um devocional extraordinário, maravilhoso, leve, uma delícia. E esse aqui é um dos bem profundos, esse aqui precisa ler, reler, e é o Supremo Propósito de Devin Fronk. E esse livro, você deve procurar esse livro e ele realmente vai fazer a diferença na sua vida, O Supremo Propósito. Quero indicar outros dois que dizem respeito à série que nós vamos começar em fevereiro, e o nome da série é O Deus Desconhecido. Ele é baseado num livro de Francis Chan, chamado O Deus Desconhecido, falando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Quais são os equívocos, por que alguns têm medo, por que outros simplesmente caem na viagem, por que essas coisas acontecem, sendo que o Espírito Santo é fundamental na caminhada da igreja. O Deus Desconhecido, Francis Chan, e o outro muito mais conhecido, não é? E é antigo, esse livro realmente é maravilhoso, Batismo, Plenitude do Espírito Santo, de John Stott. Então, está aqui as indicações, vocês podem depois adquirir e ler. É muito importante estudar, é muito importante ler. Você sabe que o povo evangélico é um dos que menos investe na vida, na sua vida da espiritualidade. No mundo religioso, um dos grupos que menos investe nisso são os evangélicos. Você pega outras correntes religiosas, eles investem pesado em questão de leitura. E a gente lê tão pouco. A gente precisava melhorar a nossa leitura. Supremo Propósito é o tema da nossa conferência que está terminando agora, e eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, e vocês que ficaram conosco desde quinta-feira, que vieram, não é, com chuva, ameaça de chuva, essa coisa toda, esse momento delicado que nós estamos vivendo, mas você veio, você apoiou, você orou, e nós estamos aqui pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar a preparar essas velas, deixar as velas prontas, para que quando o vento do Espírito soprar, nós estejamos no centro do seu propósito. O propósito, ele pode ser definido como essa motivação interior, isso que te faz levantar de manhã com os olhos brilhando e dizendo, olha, eu estou em movimento, eu tenho um objetivo, eu tenho uma direção, isso é o propósito. Está para muito além, eu queria que você entendesse isso, está para muito além de metas e objetivos, é muito além disso.
O propósito é a grande umbrella, é o grande guarda-chuva, do qual está debaixo todas essas coisas. O propósito, sim, ele é a razão, ele é o porquê de algo existir ou de algo ser feito. Por exemplo, agora no primeiro final de semana de fevereiro, nós vamos ter o Dia da Visão aqui na Betânia, que é o dia em que eu vou falar qual é o propósito dessa comunidade. Então, se você está visitando, está conhecendo a Betânia, quer saber o porquê, para onde que nós estamos indo, então você vem no primeiro final de semana de fevereiro, que é a semana que vem, o primeiro domingo, nós vamos estar falando sobre isso, o Dia da Visão, quer dizer, mostrar o propósito, é a razão pela qual existe, por que que nós estamos aqui, não é? Por que que eu fui feito, por que que nós fomos feitos. Em toda a criação há um propósito pré-determinado pelo Criador. Por isso que Davi escreveu aquela poesia maravilhosa, um dos salmos mais lindos, uma das orações mais lindas da palavra de Deus. No Salmo 139, ele diz: porque cada um dos teus dias, cada um dos nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Lembra-se disso? Alguém aqui já fez essa oração? Alguém aqui já abriu esse salmo? Alguém aqui já se debruçou sobre esse salmo, já viajou, já permitiu que essas palavras entrassem em suas entranhas, deixando bem claro que há um Deus que controla todas as coisas, que sabe o que está na minha mente, que sabe a palavra que eu vou falar, que já sabe todas as coisas, que sabe tudo sobre nós, que sabe tudo sobre nós, tudo a nosso respeito. Todos nós estamos aqui com um propósito. Há um propósito para todas as coisas, e cabe a mim e a você perguntar: Senhor, revela-me então, revela-me qual é o teu propósito. E a origem desse propósito está em Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. O propósito supremo do Pai foi criar todas as coisas para a sua glória e para o seu prazer. E a minha vida e a sua vida sempre encontrará frustração, decepção, se nós não entendermos o propósito de Deus. Nós precisamos entender claramente, conhecer e entender. E uma vez entendido, então você vai poder tomar a sua decisão, que são apenas duas. Ou você recebe e aceita, ou você rejeita deliberadamente, dizendo: eu não quero estar nesse propósito. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e nós nos encontramos por acaso. Eu fui encontrar um amigo, encontrei ele, acabamos nos conhecendo, etc. E depois eu disse: olha, se você quiser, nós estamos aqui à disposição para ajudar. E eu vi que o cara estava em crise, algumas coisas, e etc. E depois paramos de conversar por uma semana, ele não respondeu, eu fiquei aguardando, depois finalmente ele respondeu. Ele disse: eu cheguei até lá, eu cheguei até na porta, eu queria entrar, mas algo me puxou para trás. E aí ele disse: no fundo, eu quero dizer para você que eu não quero mudar. Falei: bom, então aí cessa o nosso trabalho, dá para entender? Eu não posso ir além disso. As pessoas são livres, você é livre, não tem ninguém que é preso. Ninguém. O próprio Jesus chegou para Pedro e disse: você é livre, meu irmão. Você não tem que ficar aqui porque eu estou te mandando ficar. Você é livre. Você não quer ir com eles também? Perguntou Jesus. Entendeu? Então, quando você conhece o propósito do Pai, então já conheceu, ficou claro para você qual é a sua posição? Qual é a sua escolha? O que você faz? A história de um pai que chamou o menino, seu filhinho menino de 6, 7 anos, e disse: filhinho, nós vamos passear, vem cá que o papai vai te arrumar. E aí ele foi lá e preparou esse menino, limpou esse menino, deixou esse menino um brinco. Enquanto ele fazia algumas coisas, o pai, para se preparar para sair com seu filhinho, o filhinho sai, se distrai, vai para o quintal, brinca e se suja completamente. Vem todo sujinho. Quem aqui lembra dos filhos quando pequeno? Paulo, lembra disso, quando teus meninos eram pequenininhos? Isso acontecia muito, todo dia acontecia isso. A gente vai lá, limpa de novo, não é assim? Ninguém joga o filho fora porque se sujou, não é isso? É claro que não. Que loucura. Pois é, esse pai chega, traz o menino de novo, fala: filho, vem cá, vamos tomar um banho de novo. Lavou o menino totalmente de novo, entendeu? Preparou o menino de novo para saírem. Aí finalmente o menino chegou para o pai e disse: papai, eu não quero ir não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar brincando.
Eu não sei se você lembra disso, eu disse isso muitas vezes para o meu pai e para a minha mãe. Eles queriam me levar não sei para onde, eu queria ficar ali. E eu ainda fui criado na década de 60, né? De 70, não, 60 é o... Não vou nem dizer quem é aqui, mas... quando a gente brincava na rua, lembra? Aquele negócio de brincar na rua. Meu, aquilo era a coisa mais maravilhosa, né? Só tinha uma coisa que me tirava da rua, que era quando meu pai dizia assim, vamos pescar, aí eu largava tudo. Mas se não fosse para ir numa das praias, aquilo era uma fascinação para mim. Só que eu não estava entendendo que o que o meu pai queria era o melhor para mim, ele queria me curtir, ele queria estar comigo. Mas sabe que na minha cabeça de menino eu dizia, não, eu não quero, eu quero é brincar, eu quero é ficar aqui. Ou seja, abriu mão da companhia do pai, porque o brinquedo, a brincadeira estava mais atraente, entendeu? Estava mais atraente. A distração daquele menino, interessante, não mudou o propósito do pai, que continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Deixou o filho à vontade e foi fazer o que ele tinha que fazer. Mas o que ele queria mesmo é que o filho estivesse junto com ele. O propósito é eterno. Aconteça o que acontecer, o propósito não muda. E a pergunta então é, qual é o propósito de Deus imutável? Qual é o imutável propósito de Deus para a nossa vida? Eu quero conhecer. O livro do profeta Ezequiel é considerado um dos profetas mais radicais do Antigo Testamento. E é surpreendente a história dele. Ele vem lá pelos anos 600 e alguma coisa. Ezequiel está trazendo a palavra e o livro dele pode ser dividido em 3 grandes blocos. O primeiro, quando ele chama a atenção de Israel, Deus está chamando a atenção de Israel, dizendo, filho vem, preste atenção, ande nos meus caminhos, conheça a minha palavra, me obedeça, etc. Deus falando o tempo todo e Israel com a sua dura cerviz e tampando os ouvidos moucos, não ouvindo a palavra de Deus. No segundo momento do livro de Ezequiel, nós temos que agora Deus falando para todas as nações, dizendo, olha, eu vou trazer julgamento para Israel, mas eu também vou trazer julgamento para vocês. Também vou trazer julgamento para vocês. E o julgamento de Israel foi permitir, então, que eles fossem exilados para a Babilônia. E esse exílio já tinha sido dito. E o Senhor disse, se vocês não me obedecerem, eu vou deixar. E foi o que aconteceu. Foram exilados para a Babilônia. E na Babilônia, então, Deus está usando esse profeta, dizendo, olha, preste atenção agora, o mundo inteiro, para o propósito de Deus. E aí, como eles não prestaram atenção, então veio o julgamento de Deus. Deus não tem prazer em julgar nada. Deus não tem prazer. Aliás, Deus não castiga ninguém. Deus só deixa as pessoas livres para que elas assumam todas as consequências, os desdobramentos das suas escolhas. É por isso que nós temos que prestar muita atenção no que Deus está falando conosco. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está prestando atenção? E aí, no terceiro bloco do profeta Ezequiel, então nós temos um Deus cheio de amor e compaixão em busca do filho, para lavar esse menino de novo, para cuidar desse menino de novo e chamar para estar com ele. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 28, por favor, olhe o texto, por gentileza, diz assim, aspergirei água sobre vocês. Eu vou aspergir água sobre vocês. Eu vou lavar vocês novamente, vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Esse é o desejo do Pai, nos chamar. Ele não quer nos abandonar, Ele não quer nos rejeitar, não importa quão sujo nós estejamos. Ele nos chama de volta para os seus braços. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. É um coração novo e um espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Eu vou fazer um transplante cardíaco na sua vida. Eu vou tirar o que está aí dentro, que você tem por natureza, que veio depois da queda, que veio depois do capítulo 3 de Gênesis, e vou dar um coração que está compatível com Gênesis 1, 2, e vou tirar esse coração que está alinhado com Gênesis 3 para frente, todos os desdobramentos. Eu vou tirar o coração de carne, de pedra, e vou lhes dar um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente as minhas leis. Olha que maravilhosa essa palavra.
Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Lembra-se disso, eles estão exilados, e agora o Senhor está dizendo, eu vou trazer vocês de volta. Eu vou trazer vocês de volta, eu vou restituir. Mas primeiro, nós precisamos mudar algo aqui. Primeiro, precisa haver uma mudança, e que vocês não podem se mudar sozinhos. Reconheçam que vocês não podem se mudar sozinhos. Eu vou dar um novo coração para vocês. E vocês então serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós sejamos o seu povo, família dele, filhos dele, andar com ele, como Adão andava com Deus, no final da tarde, num jardim, num paraíso. Parece utópico, mas eu creio no que está escrito na palavra de Deus. O prazer de Deus andar com o seu filho. Isso é algo que muda a nossa vida. Só do prazer de estar na companhia. É isso que Deus quer fazer conosco. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então a pergunta é, o que Deus tem para nós? O que Deus tem para nós é um plano de paz. Sim, é verdade. Ele tem um plano de amor, de alegria, de esperança. O plano dele é nos dar realmente uma vida justa e tornar-nos justos. O plano de Deus para nós é nos dar a vida eterna, mas mais do que tudo isso, Deus nos criou para a sua própria glória. Entenda isso. Deus não está feliz de só ver você bem, ou de ver você feliz, que é o que mais essa geração fala hoje. Essa geração está dizendo o importante é ser feliz, e Deus está dizendo não. O importante é estar comigo, o resto é desdobramento, é consequência, é consequência. Enquanto nós estivermos com os nossos olhos fitos naquilo que nós fizemos e que nos afastou de Deus, nós perdemos o supremo propósito do Pai, é que além da queda, além das escolhas equivocadas que nós fazemos, há um propósito eterno de Deus que é inabalável, que não muda, que é perfeito, que é bom. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus, ela foi revelada, ela foi mostrada, mas o homem escolheu o seu próprio caminho. Ele deixou claro para Adão, não tinha nada na escuridão e nas sombras, estava claro qual era o propósito, mas ele escolheu os seus próprios caminhos, e desde então, o ser humano está se debatendo contra o propósito de Deus, se debatendo, a gente vai se debatendo, bate ali, bate aqui, não sabemos o que está acontecendo. O plano de Deus é nos trazer de volta para o centro do seu propósito e da sua vontade. Mas para isso é impossível que eu e você façamos isso sem que nós tenhamos um novo coração, porque esse coração que nós herdamos depois da queda é um coração embrutecido, é um coração encaramujado, é um coração que só pensa nele, é um coração que vive atrapalhado, e ele quer nos limpar de tudo isso, quer nos lavar com a água pura que vem dele, essa água pura, e ele quer tirar tudo que atrapalha. E a pergunta é, o que tem atrapalhado as pessoas? Eu vou dizer aqui de modo geral, uma das coisas que mais tem atrapalhado a nossa caminhada com Deus é o individualismo. Nós vivemos numa cultura individualista, e mais do que nunca, depois desse momento pandêmico, é cada um para si, é cada um pensando em si, é cada um no seu ponto. Quem já visitou países lá fora, sempre soube que esse negócio de elevador era o seguinte, é 4 pessoas, uma em cada canto. Mas sempre foi assim, isso é cultura. Agora aqui não, aqui a gente está acostumado de viver, andar no elevador como a gente anda em ônibus urbano. É um espremido no outro, não é isso? E agora causa estranheza para nós quando nós chegamos no elevador do nosso prédio, e você vai entrar e já tem 4, 5 pessoas. E eu já vi gente sair. E você também. Está todo mundo preocupado com si. É um medo, é uma insegurança. Há uma outra coisa que tem sido uma desgraça no nosso meio, que chama-se ativismo. O ativismo destrói a vida de qualquer um. Quem é que não lembra daquele dia que Jesus chegou na casa de Marta e Maria, naquela cidade ali, bem ao
pé de Jerusalém, chamada Betânia, quando Jesus chega na casa daquela família, uma família abastada, uma família de posses, essa família recebe 12 homens, pelo que nós sabemos, não é? Mais Jesus e talvez os convidados, porque Jesus sempre andava com pessoas, porque era sempre bom andar com ele, as pessoas queriam estar com ele. Então, quando chegaram em casa, Marta teve um clique, ela correu para a cozinha, e Maria correu para os pés de Jesus. É interessante que em determinado momento, como toda irmã normal nesse mundo, falando da outra irmã, quem tem irmã aqui sabe como é que é isso. E aí chegou e falou, escuta, você não vai fazer? Olha aqui, eu estou fazendo mais do que ela, estou me sentindo sobrecarregada. E aí Jesus dá aquela resposta incrível, falou, filhinha, você está preocupado com tantas coisas, muitas coisas, isso é o ativismo. Você é ativista? Eu sou, muito. Eu preciso de muita graça de Deus para fugir disso, para não permitir que o ativismo me distraia. A outra coisa que tem arrebentado com a gente é a religiosidade, gente que sabe de dogma, hein? De frente para trás, gente que conhece as regras, mas nunca andou com ele. É como aquele que estava construindo uma grande obra e perguntaram para ele, o que é isso aqui? Ele falou, ele disse, quem é o dono daqui? Ele falou, você sabe que eu não sei, eu não conheço o dono daqui. Eu já trabalho há alguns anos, eu estou nessa obra, eu sei que vai acontecer, mas eu não conheço o dono da obra. Isso é religiosidade. É quando a gente sabe tudo sobre o jogo, mas a gente não conhece o principal. O egoísmo, quando eu penso tão somente em mim mesmo. A soberba, a rebeldia com Deus, revoltado com Deus. Se eu fui demitido, Deus é culpado. Se eu tenho problema no meu casamento, a culpa é de Deus. Se eu não estou bem em alguma coisa na minha área, a culpa é de Deus. Essa rebelião, essa rebeldia, e que muitas vezes acaba gerando e pavimentando o caminho para a incredulidade, para a dureza de coração. É por isso que nós precisamos dele. Só há um caminho para nos libertar de tudo isso: um novo coração e um espírito novo. Amém, meus irmãos? O objetivo dessa conferência é motivar você a buscar esse novo coração em Deus, Então sai o coração de pedra e entra o coração de carne. Agora, por favor, só por um minuto, não fique pensando assim, não é o meu caso. Não fique pensando assim, não é o meu caso. O meu coração está limpo diante de Deus. Isso é o que a gente pensa. Há um texto incrível que diz assim, enganoso é o coração do homem é enganoso. Alguém aqui já se equivocou alguma vez na vida, tendo certeza absoluta que estava certo? Alguém aqui já se equivocou? Alguém aqui já tomou decisões pensando que estava certo, e lá na frente percebeu o erro, e não foi culpa de ninguém, foi sua? Quantas decisões eu tomei erradas, e a minha tendência é culpar os outros. Eu tenho que arrumar um culpado, porque eu não posso reconhecer que eu sou o culpado. Esse é um coração de pedra. Coração de pedra é aquele que, ao invés de chegar e dizer, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Sabe quem tinha um coração desse? Davi disse, quem pecou foi eu, não foi ninguém. Nem ela é culpada. Betseba não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O problema é meu, a maldade está em mim. É por isso que eu creio que esse homem era chamado homem segundo o coração de Deus. Porém, o meu Espírito em vocês, o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, essa pessoa pura, doce, suave que é o Espírito Santo, essa pessoa poderosa que é o Espírito Santo, que muitos ouviram tanto falar nele, mas poucos experimentaram, que muitos buscam os dons que o Espírito Santo quer dar, mas não quer buscar o caráter que o Espírito Santo dá, que é o mais importante, que é o que dura para sempre, porque os dons são passageiros, são temporários, são como andaimes numa construção, são provisórios. O fruto não. O fruto veio para ficar, o amor veio para ficar, a alegria veio para ficar, a paz interior veio para ficar, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Essas coisas vão moldando o nosso caráter e vão nos trazendo maturidade. Se os dons nos levam a servir, o fruto nos leva a ser. Se os dons nos levam a fazer, o fruto nos leva a ser alguém moldado pelo Espírito Santo de Deus, é ter o caráter de Cristo,
É isso que acontece. E como final, traz maturidade. Todo homem, toda mulher que entende o fruto do Espírito e diz: Senhor, eu preciso desse fruto, porque sem esse fruto eu não posso fazer a tua vontade nem cumprir o teu propósito, está entendendo que é imaturo e que precisa crescer, e isso cabe para todos nós. É uma nova atitude, uma nova conduta, porque agora nós conhecemos a vontade e o propósito de Deus, que o Espírito Santo é que revela. É o Espírito Santo que revela. E eu queria pedir algo aqui para vocês. Eu sei que para muitos isso não é nenhum problema, mas para aqueles que como eu, nasceram em igrejas históricas, não tenham medo. Nós não precisamos ter medo do Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo revele. Nós temos que ter cuidado do que é falado em nome do Espírito Santo. Mas quando você olha para a palavra de Deus e vê o quão diferente é o conteúdo sobre o Espírito Santo revelado na palavra, comparado aos discursos da religião, são completamente diferentes. O Espírito Santo, na verdade, não assina nada embaixo do que muitas coisas que dizem que foi ele que disse. Há um teólogo famoso, que é um dos mentores da Igreja Reformada Mundial, chamado João Calvino, um francês, João Calvino, e dizem que ele disse o seguinte: dizem que Calvino não era calvinista. Dizem que Calvino não era calvinista. Dá para entender? Todo mundo entendeu isso, não é? Calvino não era calvinista. Sabe por quê? Porque muitas pessoas resolveram fazer interpretações do que ele disse e acabaram se entusiasmando dizendo que ele nunca falou. Entendeu? Nunca falou. Então vamos ficar só na exegese sem entrar na hermenêutica, que a gente acaba caindo em algumas coisas. Então vamos tomar cuidado, vamos olhar para a palavra. Lá está a exegese, está a origem, está a gênesis. Exegese, a gênesis daquela palavra. Então você precisa buscar a palavra, você sozinho, sozinha, ali, você e ele, e o Espírito Santo vai revelar. Porque o propósito do Pai está revelado no Filho, e é o Filho que traz o Espírito Santo. Vocês lembram quando ele chegou para os discípulos e disse: olha, eu preciso ir, se eu não for o Consolador não virá. Vocês lembram da reação dos discípulos? Pedro falou: não, como assim que nós vamos abrir mão de você? Nós queremos estar junto com você. Nós não conseguimos mais nos ver longe de você, sem você. E na verdade Jesus teve que consolar o coração de Pedro e dos outros, dos demais, dizendo: olha, vai ser muito melhor. Agora vocês me veem num corpo limitado, mas quando eu receber um corpo glorificado, eu estarei em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu vou morar dentro de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vou morar dentro de vocês. O propósito do Pai está revelado no Filho. Veja comigo Hebreus capítulo 1, essa carta que ninguém sabe quem escreveu. É uma loucura isso. É uma loucura, ninguém sabe quem escreveu Hebreus, isso não muda nada, porque está dentro do propósito do Pai. E olha o que esse escritor disse: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, preste atenção, mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Esse Filho maravilhoso, esse Filho escolhido, o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Quer olhar para Deus? Olhe para o Filho. Quer olhar para o Pai? Olhe para o Filho. Quer olhar para Deus? Olhe para Jesus. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. E a expressão exata do seu ser, sustentando, ouça isso, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O propósito está sustentado em Cristo. O próximo texto é Colossenses capítulo 1, versículo 15, que um homem que entendeu isso como poucos e que revela para nós uma clareza extraordinária. O apóstolo Paulo diz: ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem, a imago, ele é a figura, ele é a fotografia do Deus invisível. Ele é o rosto de Deus. Jesus é o rosto de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o que veio primeiro. Jesus é o que veio primeiro. Antes de toda a criação, já imaginou, nenhum passarinho voou sem que antes esse filho não fosse gerado para a glória de Deus. Nenhuma praia foi criada, nenhuma floresta foi criada, nada foi criado, nenhuma estrela, nenhuma gota do oceano, nada
nenhum grão de areia, nenhum floco de neve, nada foi criado, porque Ele é o primogênito. E sabem por quê? Pois nele foram criadas todas as coisas. Ou você crê na palavra de Deus ou não crê. Eu sei que é uma loucura isso. É uma loucura. Mas nós temos que aprender a crer na palavra de Deus como ela está. Esse Criador de todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. Já imaginou? Está tudo aqui. Sejam tronos, sejam soberanias, autoridades, seja o que for, seja poderes, seja demônios, seja anjos, tudo foi criado. Soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo isso é criatura, está tudo debaixo da mão dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem nada fora do controle dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Será que dá para você entender? Quando nós temos experiência com esse Jesus, o que te abala? Qual que é o mimimi que pode te tirar de uma coisa extraordinária como essa? O que pode levar você a desistir de amar esse Jesus e de seguir esse Jesus, se Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, tudo subsiste, tudo subsiste. Olha que interessante, olha que palavra incrível essa. Nele tudo subsiste. Será que a sua vida está incluída aqui ou não? Você quer ficar fora disso? Eu não. Eu tenho medo de ficar fora disso. Só tenho segurança quando eu estou debaixo disso. Eu só tenho paz quando eu estou debaixo disso. Eu só tenho alegria e esperança quando eu estou debaixo disso, que nada mais me dá esperança nessa vida. Apenas isso, saber que tudo subsiste nele. É Ele que me sustenta. É Ele que renova as minhas forças. É Ele que me dá alegria. É Ele que não me deixa desistir. Quantas vezes eu quis desistir? Quantas vezes? Quantas vezes eu chorei sozinho, só dizia, Senhor, só mais uma chance. Uma chance só mais uma oportunidade. E chorando, sozinho diante de Deus, foram os melhores momentos que eu já vivi. Foram um momento no sofrimento, na dor, sozinho, solidão, todos abandonaram. E eu não falo isso com mágoa não, eu estou dizendo que isso é importante e tem que ser no processo, senão você nunca vai ver a glória de Deus. Tem que ter um momento onde todo mundo some, e fica só você e ele. Olha o Antigo Testamento, você vai ver, Abraão não ficou sozinho com Deus, ficou. Noé não ficou sozinho com Deus, ficou. Elias não ficou sozinho com Deus, claro que ficou. Eliseu ficou, claro que sim. Todos eles que tiveram suas vidas transformadas, tiveram um tempo a sós com Ele. No deserto, não foi no spa. Nada contra o spa. Certo? Mas é no deserto que não sobra mais nada, e o Senhor prepara uma mesa no deserto. Lembrei de um livro que me ajudou muito, vou citar aqui, John Bevere, Vitórias no Deserto. Aquilo foi como um alento, foi como um alento. Colossenses, Paulo chega e fala isso, mas ele fala mais para uma outra comunidade. Veja o que ele falou para os Efésios, por exemplo, no capítulo 1, ele disse, porque Deus nos escolheu nele, sabe quando? Você sabe quando que Deus nos escolheu nele? Antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, eu e você já fomos escolhidos. Eu e você fomos escolhidos, e sabe para quê? Para um propósito. Eu e você fomos escolhidos antes da fundação do mundo, isso é maravilhoso. É maravilhoso, é incrível isso. Por que essa loucura? Isso é uma explosão na minha cabeça, sabe por quê? Porque Deus nos escolhe mesmo, todos nós em Cristo. Um amigo me perguntou semana passada, então, deixa-me entender uma coisa, ele escolhe um para morrer, outro para viver. Olha, Deus faz o seu propósito, a sua vontade. Mas Ele diz, tem uma porta, e eu quero que todos entrem por aqui, que é Jesus. Entre pela porta que é Jesus, não importa o seu rótulo, ser evangélico ou não, não importa. É melhor até que seja sem rótulo, mas tem que estar identificado com o meu filho, porque é nele que as coisas acontecem. Antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença, conduta inatacável.
que só Cristo pode nos dar, isso tudo antes da criação do mundo. Ele quer nos fazer assim, então não importa o que eu faça, se para o bem ou para o mal, não importa, porque não são as suas obras que te justificam diante do Pai, mas sim o amor de Deus por nós. É o Pai que lava o filhinho, que estava limpo, e ele vem cá de novo, que eu vou te lavar de novo, para que você esteja comigo. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. É em amor, é batizado, balizado, motivado pelo amor. O amor e a misericórdia de Deus que nos predestinou para sermos adotados como filhos. Eu tive o privilégio de ter 2 filhas adotadas por um período. Foi um dos momentos mais extraordinários. Na minha casa já tinha 3, vem mais 2, são 5. Casa pequena, todo mundo ali. Olhei para os meus filhos dizendo, se vocês quiserem, vamos lá, mas vai ter um aperto aqui. Falei, não tem problema, papai, a gente recebe. Falei, então tá bom, então vamos juntos. Vamos juntos. Foi um momento maravilhoso, quando eu dividi a minha mesa com meninas, que não foi eu que gerei, não fomos nós que criamos, mas fomos adotados. Isso me lembra a imagem de Deus. Assim como os meus filhos comiam o que elas comiam, dormiam onde eles dormiam, é tudo junto. Isso é uma família. É isso que Deus faz conosco. Esse amor, Ele nos predestinou para sermos adotados por Ele, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Entenda isso, o propósito do Pai é bom para nós. Eu sei que tem gente que pensa assim, não, o propósito de Deus não é tão bom não, já pensou? Ele vai me cortar um monte de coisa. Falando, de onde é que você aprendeu isso? Que é muito ao contrário disso. Ele quer te tirar da escravidão, Ele quer tirar debaixo da escravidão, da dor, da culpa, da falta de segurança com relação à eternidade. Ele quer te dar um sentido novo para a sua vida, para o louvor da sua gloriosa graça, no qual nos deu gratuitamente no amado, não cobra nada. Não cobra nada, sabe por quê? Porque não há possibilidade nem em mim, nem em você de pagar o que o Senhor fez por nós. Tudo que nós precisamos para estar dentro do propósito do Pai, está revelado em Jesus. É na pessoa de Jesus. Não há nada mais profundo do que isso. Não adianta alguém chegar a dizer para você assim, olha, vamos fazer um curso de profundidade em Jesus. Não tem. Porque Ele se revela da única forma, a única maneira, para todos, do mundo inteiro, desde o que não sabe nada, até o doutor, não importa, a mensagem é profundamente compreensível quando nós somos apresentados à pessoa de Jesus. Ele é a nossa fonte que nos alimenta para nós cumprirmos o propósito eterno do Pai. Deus não prometeu ausência de lutas, meus irmãos. Ele não prometeu ausência de lutas no caminho do propósito. Caminho difícil. Estou lendo o livro de Atos, agora cheguei ao capítulo 13, estava lendo aquilo ali, que coisa extraordinária, Deus chamando Barnabé e Saulo, homens cultos, e chamando e tirando de uma comunidade confortável. Deus estava abençoando a igreja de Antioquia, cheio de vida. Deus pinça esses 2 homens e diz, agora eu vou levar vocês para fazer a minha obra. Ou seja, era o propósito de Deus, era a vontade de Deus, e enfrentaram lutas e muitas lutas. A gente, na primeira lutinha que a gente enfrenta, a gente já fica duvidando de tudo, fica inseguro, desanimado, para no caminho. É porque não está claro qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Jó somente entendeu o propósito do Pai após perdas e sofrimentos. Você lembra de Jó? Jó é um dos únicos homens da Bíblia que o próprio Deus fala dele, fala, eu vou falar desse homem, o que eu penso sobre ele. Um homem incrível, de conduta inatacável, um homem fiel. Esse é homem de verdade. Isso é Deus falando sobre ele. Eu suponho que a essa altura esse cara já tinha que conhecer tudo sobre Deus. Mas é curioso ver que depois de toda a trajetória de sofrimento e perdas, perdendo todos os seus filhos, todos os seus bens, ganhando doenças e enfermidades, tinha tudo para abandonar Deus, como de fato foi sugerido pela sua esposa. Ele, no entanto, permaneceu fiel ao Senhor. E no final de tudo, no capítulo 42, ele diz, olha, eu sei que tu podes fazer todas as coisas. Eu sei, agora eu entendi que tu podes fazer todas as coisas. Isso pós-sofrimento, pós-provação. Nenhum dos teus planos, ou seja, dos teus propósitos, pode ser frustrados. Tu perguntaste, Senhor, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento?
É certo que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas que eu não poderia saber. Esse é o cara que depois do sofrimento entendeu por que sofreu, por que passou pelo deserto. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Isso está no capítulo 38, depois você lê com calma. Que Deus disse assim, vem cá meu filho, eu quero fazer algumas perguntas para você. E é uma das coisas, uma das conversas mais lindas, mais francas, mais honestas que você vê nas Escrituras. Aí qual é a conclusão de Jó, depois de todo o sofrimento, que tem tanta gente que diz, eu tenho uma dozinha de Jó. Não precisa ter dó dele, meu irmão. Deus não o poupou. Deus não o poupou, ele o expôs. E se ele fez isso com Jó, se ele fez com Moisés, se ele fez com José, se ele fez com Pedro, se ele fez com Paulo, por que ele não faria com você? Por que ele não faria comigo? O que eu tenho que eles não têm? Jamais Deus me privaria de passar pela prova, porque Ele, Jesus, sabe que a prova é que purifica, a provação é que purifica, o deserto é que purifica, o sofrimento é que purifica, é que tira tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus e nos torna homens e mulheres de verdade. E aí Jó conclui com isso, olha, para falar a verdade mesmo, eu quero dizer o seguinte, eu pensei que eu te conhecia. Na verdade, quando eu olho para trás hoje e comparo a experiência de hoje, quando o começo, diante de tudo isso acontecer, essa situação pandêmica na minha família, eu chego à conclusão de que os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, eu te vejo com os meus próprios olhos. Eu olho a conclusão desse homem, por isso eu desprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. É isso que Jó chegou à conclusão. Ele disse, tu tens razão, Senhor. A razão é tua, eu cedo, eu me prostro, eu me rendo diante do teu propósito. Tem gente que acredita em Deus, mas não confia nele. Tem gente que acredita em Deus, mas não confia nele. Porque confiar significa entregar e deixar ir. Hebreus 5 diz o seguinte, durante os seus dias na vida da terra, ouça isso. Alguns de vocês nunca leram esse texto nas Escrituras. Ouça isso, por favor. Ouça isso, por favor. E reveja os momentos que você vai e às vezes fica reclamando e tal. Veja se isso não é um chamado para nós. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Me explica isso. Se Jesus ofereceu orações e súplicas, são diferentes. A oração é você colocar diante de Deus as coisas, a súplica é o desespero, é o grito que vem lá do fundo da alma. Quando você sabe que não tem ninguém te vendo, nem te ouvindo, você está chorando sozinho. Não vou nem pedir para levantar a mão, alguns aqui já passaram por isso. Alguns aqui já passaram pelo que eu estou dizendo, sozinho, desesperado, sem saída. Essa é a súplica. Muitas vezes Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. E em alta voz e com lágrimas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. E às vezes você pede assim, Senhor, me dá um carro novo, e Deus não dá, e você já diz, agora eu te abandono. Desculpa a ironia. Às vezes a gente pede umas coisas para Deus e Deus não responde do nosso jeito, e a gente já se revolta. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido, sabe por causa do quê? Por causa da sua reverente submissão. Tem um adjetivo aqui. Sua reverente submissão. E embora, isso é isso que explode a minha cabeça, e embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus aprendeu a obediência, e nós precisamos aprender também. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Todos os que lhe obedecem. Todos os que lhe obedecem. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que Jesus, ele foi obediente e submisso ao Pai até a morte, porque confiava totalmente no Pai e no seu propósito. Certa vez, um homem estava andando por uma estrada e fazendo caminhada, ia e voltava, como a gente faz aí na rua, vai e volta, no mesmo lugar. E ele viu que tinha um homem e dois meninos.
E os meninos subiam no muro e pulavam. Um pulava no colo do pai, o outro pulava no chão, depois ia em direção ao pai. E aquele transeunte ficou intrigado com aquela cena, chegou para aquele cidadão, fez uma pergunta, falou: olha, eu estou aqui observando, caminhando, estou vendo você brincando com os meninos, mas eu não pude deixar de observar que tem uma diferença aqui, não é? É interessante porque um deles pula direto no seu colo e o outro primeiro pula no chão, depois vai em sua direção. O que está acontecendo aqui? Eles são irmãos? Falou: não. É que esse aqui que pula direto nos meus braços é meu filho. O outro é amiguinho dele. Quem me conhece mesmo e confia em mim é o meu filho. O outro não. Um dia a Trindade se reuniu, eu imagino a cena, um deve ter olhado para o outro, diante da desgraça da humanidade, saindo completamente fora do propósito. O pai olhou para o filho, e o Espírito Santo, em concordância, decidiram: você precisa ir. E foi ali que Jesus disse: eu estou pronto. Eu estou pronto para cumprir tudo o que o Senhor quiser, o teu propósito. Eu desço, eu vou. E o Senhor fica aqui, me segurando e me sustentando. Ele veio, nasceu de uma virgem, uma cidade inóspita, até hoje, não é valorizada, não é reconhecida, para mostrar para o mundo que ele veio de modo periférico, veio pela periferia, pela margem, quietinho, em silêncio, numa madrugada, numa manjedoura, num estábulo, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Ali nasceu um menino que cresceu, se fez homem, e aos 33 anos de idade, hoje eu tenho quase o dobro da vida dele, e não fiz nada, pelo contrário, só atrapalhado. E ele, com 33 anos, com o vigor da sua vida, entregou a vida dele por amor a mim e a você, porque sabia o tempo todo de tudo, e ele sabia que estava cumprindo o propósito do Pai. Por isso nunca reclamou, por isso nunca se frustrou, por isso nunca se decepcionou, por isso nunca criou ilusões metafóricas, nunca criou utopias na sua mente, apenas descansou em silêncio, vendo e percebendo o caminho de Deus. Por isso, quando chegou na tentação no deserto da Judéia, capítulo 4 de Lucas, 4 de Mateus, e recebeu uma proposta indecente, ele pôde olhar para Satanás e disse: eu vou beber cada gota desse cálice, eu vou dar cada passo nessa maratona, eu não vou pegar um cut, eu não vou pegar um atalho, eu não vou cortar o caminho, eu vou seguir o projeto, o propósito do Pai para a minha vida, um dia de cada vez, um dia após o outro. E aí ele deixa tudo, deixou a glória, só não deixou a divindade, que não era impossível fazê-lo, mas a glória ele deixou, e entregou a vida dele por mim e por você. E agora eu e você temos que fazer o mesmo caminho que ele já fez, que ele já se antecipou, já fez e já foi na nossa frente, e já preparou o caminho. Agora é a nossa vez de seguir o propósito do Pai, confiar no Pai, confiar no Filho e beber do Espírito Santo em todo o tempo. E você nunca mais vai precisar beber água da barranca, porque quem bebe água
do leito, nunca mais vai beber água da barranca. Nunca mais. Quem descobriu que é andar como um rei, não vai se submeter de novo à escravidão. O que você pensa sobre isso? Onde a sua história se encaixa nisso? E como que você pretende viver esse ano? Só repetindo um Ctrl+C, Ctrl+V de 2021? Ou você vai dizer não? Decisões serão tomadas. Atitudes serão tomadas. Eu quero algo novo de Deus para a minha vida.